Na verdade, o que aconteceu foi simples. Bolsonaro fechou as torneiras do Centrão, então o Centrão está sem dinheiro. Antes a turma do Centrão se locupletava, indicando segundo e terceiro escalão de ministério, indicando diretorias de empresas, Banco do Brasil, CEMIG, todas essas aí, né? Petrobras, que era a menina dos olhos de ouro, os Correios, Caixa, enfim, havia uma máquina estatal para eles roubarem, para eles encherem o bolso e fazerem fundo de campanha para as campanhas. Bolsonaro cortou isso e a turma do Centrão anda desesperada. Por isso que derrubam os vetos do Bolsonaro no Congresso Nacional. É uma forma daqueles canalhas darem recados. Olha, se não liberar din-din, a gente derruba o veto. E tem acontecido isso. Aliado a essa turma do Centrão, da qual faz parte inclusive a banda podre do PSL, vamos deixar claro. Aliado ao Centrão, mais ou menos na mesma toada, estão os chamados partidos de esquerda. Perderam um pouquinho, o Solidariedade sobrevivia do imposto sindical, o PCdoB sobrevivia do dinheiro da UNE, e tudo isso foi acabando. A UNE esse ano já teve uma queda de 50% na arrecadação, e a previsão dos próprios dirigentes estudantis é de que no ano de 2020, o faturamento deles com a carteirinha será entre 8% e 10% daquilo que historicamente eles faturavam. Ou seja, ganhavam aí na faixa de 400 milhões por ano e vão ficar só entre 32, 40, 45 milhões. Eles inclusive vão ter que trocar os produtos químicos que usam. Quem gosta de pó vai para madeira, certo? Quem gosta de tesoura vai para pedra, essas coisinhas assim. Sem dinheiro, terão que refazer os seus hábitos. Eles querem a manutenção dessa máquina. A UNE, ela se desacredita a cada momento. Você, durante esse processo aí da discussão do fundão eleitoral, você escutou a UNE reclamando da retirada que os partidos do Centrão, os partidos de esquerda e o PT queriam fazer lá aquele saque de 500 milhões? A UNE não falou nada. É uma cambada de inúteis em todos os sentidos. O Solidariedade, ele enfrenta um problema sério, que é a falta do imposto sindical e a ausência de novas sindicalizações, que é o mesmo que acontece com as centrais sindicais ligadas a PSOL e PSTU. Os trabalhadores estão abandonando os sindicatos, porque começaram a se dar conta de que com a sua contribuição os trabalhadores apenas mantêm as mordomias de dirigentes sindicais que se perpetuam 20, 30, 40, 50 anos em cargos, empoleirados em cargos. Indo para o lado do PT, para fechar a régua, ainda tem muito dinheiro escondido, ainda tem muito dinheiro em espécie, mas começa a ter problemas em lavar o seu dinheiro, em trazer o seu dinheiro para a rotina e para a normalidade. O PT sofre com o enfraquecimento dos sindicatos, que é a sua grande base de sustentação, tanto de mão de obra quanto de militância e tudo mais. Sem dinheiro, o PT não consegue manter ativa a militância. Sem as contribuições para ONGs como a MST e tantas outras, esses grupos ficam sem poder financeiro de pagar militância, de pagar pão com mortadela e copo de quissuco, não, ficam impossibilitados de mandar confeccionar faixas, ficam impossibilitados de alugar ônibus, comprar barracas novas, enfim. Há um caos generalizado nesse campo. E é por isso que o Centrão, sob o comando do Rodrigo Maia, o PT, sob o comando do Zé Dirceu e do Lula, e com os grupos criminosos que o cercam, e as esquerdas não sabem mais o que fazer. Recorreram ao fundão eleitoral. Já tem o fundo partidário. Na minha opinião, é preciso repensar esse modelo de financiamento, porque não tem cabimento você ter a cada 2 anos um fundão eleitoral aí de 2 ou 3 bilhões, a cada 2 anos ser a mesma novela. Já não tem o fundo partidário? Ora, use-se o fundo partidário, que já é uma excrescência, que já é uma estupidez.
que já é um assalto aos cofres públicos. Corte-se essa história de fundo eleitoral. Mantenha-se apenas o fundo partidário. Não tem competência para arrumar as contas, para colocar as contas em dia? Dane-se. O importante é lembrar que não cabe à sociedade pagar a festa de um bando de vagabundos, de um bando de desocupados que se acostumaram a encher os bolsos através de emendas, ocupando cargos em empresas públicas, em ministérios. Volto a dizer antes de encerrar, o grande responsável pelo desespero do Centrão, comandado por Rodrigo Maia, da banda criminosa do PT, comandada por Zé Dirceu e o Lula, e pelos agrupamentos de esquerda, o grande responsável chama-se Jair Messias Bolsonaro, porque ele foi cortando, fechando as torneirinhas. E esse pessoal não sabe viver sem o dinheirinho do contribuinte. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.